Capítulo 4, a terceira servidão. No tempo de Josué, o rei de Azor foi morto. Josué capítulo 11, versículo 10. Agora, cerca de 186 anos depois, os israelitas são oprimidos pelo rei de Canaã, que reinava em Azor, que por acaso tinha o mesmo nome daquele rei, ou seja, Jabim, conforme Juízes capítulo 4, versículo 3. Então observe, um rei de Canaã, porque os israelitas não conseguiram, vamos dizer, eliminar todo o povo que vivia naquela terra, que era um povo muito corrompido, tá bom? Citar um exemplo de corrupção para vocês. Aquele povo, eles tinham o homossexualismo como algo sagrado. Lembrando que Sodoma e Gomorra ficava no sul de Canaã, tá bom? E aqueles homens, quando viram os anjos chegando na casa de Ló, e eles pensaram serem homens, eles disseram, olha, coloque eles para fora para nós fazermos conforme o costume da cidade. Ou seja, ao que parece, todos os homens que chegavam naquela região, eles seriam estuprados, é o que o texto dá a entender. E no culto a Baal, normalmente envolvia relação sexual de homem com homem, tá bom? Eles tinham até, isso fazia parte do culto, tinha aqueles prostitutos sagrados, que as nossas traduções normalmente chamam de rapazes escandalosos. Então era um culto pervertido. Os arqueólogos dizem que os templos cananeus, eles tinham o formato das genitálias masculinas. Tá bom? Então era realmente um povo que nos faz entender por que Deus não queria que os israelitas convivessem com eles. Tá bom? Até porque a nação estava se formando, a nação estava nascendo. E eles ainda precisavam de uma firmeza espiritual. Vamos assim dizer, eram novos convertidos, apesar de terem vivido muitos milagres no deserto. Então, naquele momento, Deus disse que eles deveriam estar afastados para não sofrer nenhum tipo de influência. Então, esse rei de Canaã oprimiu a Israel por 20 anos. E Deus usou uma mulher de nome Débora para liderar, juntamente com Baraque, o povo de Israel. A estratégia divina foi perfeita. Ele levou Sísera, que era o general, de Jabim, e o seu poderoso exército com 900 carros de ferro ao ribeiro de Quizon. E este os arrastou, e a terra sossegou 40 anos, tendo aqui então 206 anos. O que eram esses carros de ferro? Tá bom? São aquelas bigas, tá bom? Que normalmente eram feitas de madeira, mas esses povos eles estavam mais avançados do que Israel. Então eles já tinham bigas de ferro, que eram mais resistentes. Lutar com aquelas bigas era uma desvantagem muito grande. E Deus havia ordenado a Israel que eles não multiplicassem cavalo, ou seja, não estejam preparados para a guerra. Dependam de mim, tá bom? Esse era o significado dos israelitas não multiplicarem cavalos. E além de não terem cavalos, eles não tinham bigas. As bigas elas eram puxadas por cavalos, normalmente 2 cavalos, e iam 2 ou 3 homens naquelas bigas, tá bom? Um guiando os cavalos e outros 2 lançando flechas, com o seu arco. Então era uma arma muito poderosa. Mas o que nós vemos ali pelo contexto, Deus enviou uma tempestade, houve uma enchente, tá bom? E acabou que aqueles carros, eles perderam o seu efeito. Então Israel conseguiu se livrar dessa desvantagem, tá bom? Para com esse povo. Mas então Jabim era um rei que vivia em Canaã, ok? E que já está se aproveitando da situação. Nessa soma aqui, seriam mais ou menos já 200 anos depois de Josué, sendo que é uma data aproximada, já que podem ocorrer servidões em paralelo.